Olá, saudações. Esse é o 8º vídeo de Decifrando Meteoritos. Olha, eu quero mostrar para vocês um tipo de meteorito que ainda não foi observado. E esse canal pede ajuda de pessoas mais entendidas que comentem e façam os seus comentários, que o intuito desse canal justamente é esse, que quem vai fazer a pesquisa é vocês. O nome é Decifrando Meteoritos, mas eu acredito que vários colecionadores estão no mesmo nível de entendimento. Então o seu comentário é muito importante, sabe? Às vezes eu falo as coisas aqui, mas é de uma maneira bem simples mesmo, sabe? Porque por mais que a gente leia tudo que tem a respeito de meteoritos, formato, texturas, sempre surge algo diferente. Então às vezes você tem certo material que seja diferente, comente também. O intuito desse canal é somente esse, para tornar essa ciência mais interessante, porque existem vários colecionadores ávidos por adquirir mais conhecimento e também falar sobre o seu próprio conhecimento, tá? Então aqui eu vejo vários canais e vejo vários tipos de rochas que às vezes até se parecem com meteorito. Eu tenho falado aqui, eu acredito que a matéria primordial do universo seja uma só. Então eu acho que é muito difícil a pessoa diferenciar um meteorito marciano de um meteorito lunar. Por quê? Porque tirando o fato do meteorito marciano ter um material sedimentar, o restante do material é todo igual. Todos os meteoritos têm alguma coisa em comum. Você pode ver a dificuldade de reconhecimento de tal meteorito. Então, às vezes a pessoa tem um meteorito, pelas características ele fala, esse é lunar. Aí, o mesmo cara pode ter encontrado o mesmo meteorito no mesmo local e já com características diferentes ele fala, olha, esse é lunar e esse é marciano. Então, possa ser que ou seja lunar ou seja marciano e tem as características parecidas, porque ambos são acondritos, todos passaram por uma diferenciação. E então assim, eu vejo que muitas rochas terrestres, por algum evento, elas adquirem características de meteorito, mas não são meteoritos. O meteorito, ele tem uma característica própria, igual aqui, por exemplo, uma pessoa dos Estados Unidos, se eu não me engano, do Colorado, pediu para mim olhar uma rocha, né? Mandou umas imagens em boa definição. Eu olhei a rocha baseado no material que eu tenho, inclusive com crosta de fusão. Eu constatei, eu falei para ele, olha, isso é um meteorito, sabe? E eu falei, e por acaso esse tipo de meteorito pode até ser um meteorito que veio em um cometa, porque o meu material, pela fragilidade do material que eu tenho aqui, muito desse material meu não acredito que veio da maneira convencional. Então eu acredito, por aqui no Brasil ter várias crateras feitas por meteoros, né? Então eu acredito que esse material veio junto, sabe? Não nessas tão antigas, né? Mas em outros tempos. Então eu vou demonstrar que uns tipos de formatos que um meteorito adquire e vou demonstrar vários tipos de meteoritos que uma parte completa a outra e dá um entendimento melhor. Por exemplo,
Este aqui, por exemplo, o formato dele, um formato orientado. Inclusive eu tenho a outra parte dele, mas não consegui achar. O material que eu vou demonstrar aqui não vai dar para o meu filho mostrar todo, que é muito material que está aqui, vocês não estão vendo, mas é muito. Então, geralmente, um meteorito ele tem uma forma diferente de uma rocha terrestre. Eu vejo muitas pedras que são comuns em rios pelo mundo inteiro, xistos, esses negócios que até adquirem uma forma de meteorito, mas só adquire a forma. Geralmente o meteorito ele tem uma forma indefinida, e geralmente no curso dele, quando o curso é longo, ele tenta se orientar. Então ele pega um formato de parábola, ele vai tentando se orientar. Esses tipos de rochas, eu costumo conversar muito com meu filho, que ele é aficionado por ciência, e eu falo assim, a grande dificuldade da ciência é reconhecer que tudo tem um padrão repetitivo, desde a formação, tudo, os elementos são um só muda o local, tirando a diferença da água que existe em alguns lugares. O material formado a partir de uma diferenciação é um só. Então, eu acho que até os meteoritos marcianos mesmo, eu acho que se não tiver a sequência certa de material para colocar, até você chegar no material que seja composto de sedimentos e argilas, vai ser difícil ou praticamente impossível reconhecer um meteorito marciano nessas condições, porque ainda não se trouxeram as amostras, né? Enquanto não tiver as amostras, e os que existem de Marte, que todos sabemos quais são, nenhum tem a característica do local onde está se fazendo pesquisa em Marte. Então pode ser de outro local. Então mesmo assim fica inconclusivo, porque não tem um material de referência. Então fica difícil. Geralmente um meteorito, ele é um formato diferente de uma pedra rolada. Ele é incomum. Independente do tipo de material que seja, sabe? Metálico ou rochoso, qualquer tipo de material, ele pode estar no meio de muitas rochas que você consegue distinguir. Às vezes o cara posta vários materiais e no meio tem um meteorito. E os outros têm as características parecidíssimas, mas só um que é meteorito. Só aquele. O restante, por vários fatores naturais e até não naturais, faz aquela rocha adquirir certo aspecto de meteorito, mas não é um meteorito. Apesar que todo material que existe no planeta Terra existe fora, não é? Mas o material terrestre, ele é totalmente diferente.
Às vezes você vê um material como esse aqui. É uma rocha comum de córrego, à primeira vista. Mas ele tem uma prova que ele passou pela nossa atmosfera. Ele tem as suas cicatrizes. Ele tem as marcas. Ele tem um formato orientado e tal. Às vezes ele passa até despercebido. Então todo material que é um meteorito, ele pode ser liso de qualquer maneira, mas ele tem uma aerodinâmica diferente. Você coloca ele junto com outro material. Se você conhece o meteorito, você já o distingue na hora. Não há dúvida. Para quem entende, um meteorito é um meteorito, uma rocha terrestre é uma rocha terrestre. Igual esse material aqui, por exemplo. Carrega todas as marcas da entrada na atmosfera. Né? É um meteorito orientado, né? Parece até que ainda continua quente, sabe? Característica adquirida. Material sem crosta de fusão. Aqui é 2, 3 material fundido num só. Mesma característica, sabe? Característica orientada. Então todo material, ele segue um certo padrão. Então às vezes fica difícil diferenciar uma rocha terrestre, mas o meteorito ele tem as suas cicatrizes, ele tem suas marcas. Então se torna fácil para quem entende de meteorito diferenciar um material apenas olhando para ele. Tá? Inclusive, se tivesse a encrosta de fusão ou não. Então, se torna realmente fácil de distinguir. As características adquiridas por um meteorito é diferente de uma rocha comum. Ele vem em vários formatos, várias texturas, vários cicatrizes e marcas diferentes, mas não se assemelha em maneira nenhuma a uma rocha rolada de rio. Então, por mais que uma rocha terrestre adquire um
uma característica de meteorito, para um bom entendedor, ela continua sendo uma rocha terrestre. Então aqui esse canal tenta demonstrar materiais assim, que o intuito desse material é só demonstrar um material como esse. Esse material é o santo graal de todos os meteoritos. Isso é uma argila. Esse tipo de material eu vou mostrar no próximo Decifrando Meteoritos, que por acaso será bastante interessante. Material como esse aqui, contendo sedimentos. Igual material como esse aqui, sabe? Então, esses materiais, às vezes, deu um trabalho danado para tirar a crosta de fusão de alguns, porque esse trabalho precisava ser feito dessa maneira. Então aqui esse canal tenta demonstrar um meteorito assim. Mas a pessoa que vê esse meteorito sabe que ele faz parte de um assim. Mas também sabe que ele faz parte do marrom, assim. Então a gente vai tentando demonstrar a diferença de um material terrestre para um meteorito.
sabe? A diferença é grotesca. Inclusive tem esse aqui que eu acho ele curioso, porque ele mostra o exato momento que outro meteorito estava se desintegrando sobre ele, então ele tem a textura e as marcas visíveis nele. Então, um meteorito ele tem geralmente esses padrões. São padrões não naturais que a natureza não consegue replicar certos padrões que tem no meteorito. Uma pedra, às vezes parece que é uma pedra redondinha, mas ela não é redondinha, ela é cheia de uma aerodinâmica já diferente de uma pedra de rio. Então, o material que esse canal tenta postar é um material de fácil entendimento. De fácil compreensão, como as coisas deveriam ser. Esse canal pede ajuda das pessoas que esteja mais adiantado em questão de ciência, porque a opinião deles é muito importante. Eu tive um comentário de uma pessoa do Marrocos, que eu falei aqui sobre o ferro, porque eu falo uma coisa que é apenas didática, né? E essa pessoa ela perdeu uns 20 minutos para fazer um texto completo. Eu amei aquele texto, que a ideia do Decifrando Meteoritos é justamente essa. É a pessoa expor o seu conhecimento ali para que outra pessoa possa ler o comentário. Sabe, tem a comunidade científica da Rússia que está examinando esse material, que direto entra em contato, inclusive pediu para ver esse material branco com mais detalhes. E o que eu posso dizer para eles é agradecer e mostrar. O material branco é um material como esse aqui, branco, amarelado, avermelhado, de todas as cores. Esse aqui já é um material sem crosta de fusão. Mas tem um material com crosta de fusão ainda.
E tem as argilas, um material muito delicado. É igual eu conversando, me correspondendo com um pesquisador de lá, eu falei, esse material, ele é o material mais simples que existe, é um material que é formado pela água, são argilas, né? Então, esse material é um material interessante. Então eu conto com a ajuda de vocês nos comentários para ajudar o canal, sabe? O comentário seu é muito importante. Então, para já, muito obrigado, o vídeo é curtinho, meu filho vai só dar uma panorâmica por cima do material, porque é muito material. E até o próximo vídeo eu vou demonstrar as argilas. Muito obrigado, até o próximo vídeo.